Olá, a paz do Senhor. Hoje Mulher Cristã traz para você a entrevista com Janilda Brandão. Ela é presidente do Ministério Feminino da Assembleia de Deus, Templo Central, em Fortaleza. É uma honra tê-la aqui, irmã. Sinta-se em casa, tudo bem? Tudo bem, querida. A paz do Senhor, minha amada. É um prazer conhecê-la. Obrigada. Muito bom estar aqui com você, irmã Gilda. Irmã Janilda, a senhora é presidente do Ministério Feminino, né, do Templo Central, Assembleia de Deus, Templo Central. Quantas irmãs a senhora reúne num evento? Quantas mulheres a senhora já tem cadastrada? São muitas mulheres. Nós podemos falar agora exatamente na nossa reunião de líderes que nós temos, falando só de liderança, né? As líderes do Ministério Feminino, nas nossas congregações, primeira vice, segunda vice. Então nós temos uma reunião nas primeiras quartas de cada mês, nós nos reunimos com elas, uma reunião administrativa, uma reunião de avaliação dos nossos trabalhos, a gente costuma fazer. E o número de líderes são uma faixa de 500 mulheres, 600 mulheres nessa reunião. Todos os meses nós temos essa reunião, certo? Nós realizamos um congresso agora no ano passado. Nós reunimos 12 mil mulheres no congresso. Foi exatamente no ginásio Paulo Sarazate, aqui em Fortaleza, congresso de mulheres, que com o tema, né, vida, foi o tema do nosso congresso. E então são muitas mulheres abençoadas, que a gente pode contar com elas. Qual a estratégia que a senhora usa para trabalhar com tantas mulheres? Porque, primeiro, mulher fala muito. Mulher sempre questiona a roupa que vai usar, essa coisa toda. Qual a estratégia que a senhora usa? Gilda, para lhe dizer a verdade, o nosso Ministério Feminino, ele funciona muito bem. Podemos dizer que às vezes a gente fica até preocupado. Tá tudo bem, não temos problemas, porque a paz reina. E a gente fica até assim pensando, porque no geral não funciona, né? É verdade. Mas existe uma paz. Então, você pode até perguntar como sede e em todas as congregações em Fortaleza. Isso entra círculo de oração, culto de mulheres, as festividades, eventos, mas nós trabalhamos com setoriais. Então, são 4 setoriais. Nosso trabalho em Fortaleza é dividido em 4 setoriais. Então, cada setorial, nós temos uma coordenadora setorial. Ah, certo. Vai delegando as funções. Eu me reúno com essas 4 coordenadoras e em cada setor nós temos 10 líderes de setor. Que cada setor nós temos um número de 10 congregações. Então, eu me reúno com essas coordenadoras. As coordenadoras se reúnem com as líderes de setores, que são 10, e essas 10 se reúnem com as demais líderes das congregações. Ah, certo. Tá entendendo? E assim, às vezes é necessário, nessas reuniões, todos os meses, eu me reúno com todas, mas a gente trabalha assim. Essa divisão, né? Essa divisão, e o trabalho funciona bem, uma maravilha para a glória de Deus. Por exemplo, se a senhora tivesse que melhorar para as mulheres ser mais ativas, ter mais mulheres agregadas a todo esse ministério, o que a senhora faria? O que a senhora acha que poderia melhorar? Eu creio que essa forma como nós trabalhamos, você está entendendo? Ela é excelente. Ela é excelente. Mesmo que o número de mulheres venha a crescer, termos um número maior, eu vejo que seria essa mesma, tá entendendo? Essa forma que essa mesma estratégia que nós trabalhamos, certo? Com essas coordenadoras, líderes de setor, a gente trabalha em unidade, certo? Elas são mulheres que esforçadas, mulheres que submissas, podemos dizer, certo? Quando nós falamos, nós temos um tema para um determinado evento, elas seguem sem nenhuma dificuldade. Questão de fardamento, de conjunto, isso e aquilo, que às vezes causa, né? Exatamente. Problemas. Tudo bem. Agora,
o nosso irmão falou aqui, vamos iniciar com oração. Nós sabemos que o trabalho de Deus, tudo na obra de Deus, o trabalho do Senhor, ele é feito por antecipação de joelhos. Verdade. É oração, oração, oração. Verdade. E funciona bem. Graças a Deus por isso. Funciona bem. Como que a senhora equilibra o seu tempo entre família, o marido, os filhos casados, netos e a obra do Senhor? Eu fui para o campo, eu tinha 27 anos, né? O nosso primeiro campo foi Juazeiro do Norte, saindo de Fortaleza. A gente dirigia aqui uma congregação, Igreja Portugal, no bairro de Fortaleza. E meus filhos ainda pequenos, nós viajamos com 3 filhos, né? Temos 4, mas nessa época eu tinha 3. O mais novo estava com 5 meses. E eu saí de Fortaleza para o interior, distante da minha família, e a minha grande preocupação: como fazer para cuidar dessas crianças pequenas e ainda dar assistência à igreja ao lado do ministério do meu marido como auxiliadora idônea. Mas eu orei ao Senhor, pedi direção ao Espírito Santo e sempre dando prioridade à família. Certo. O segredo, eu creio que é prioridade à família. Primeiro a família, depois a igreja. Porque família abençoada, ajustada, igreja abençoada, ajustada para a glória de Deus. Há um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Porque tem muitas pessoas que esquecem às vezes da família, porque eu tenho uma igreja, tenho a oração, tenho as visitas, e esquece a família. E de repente enfrentam determinadas situações que não é bom para o ministério do casal. Não é verdade? Com certeza. Então, sempre esse cuidado, a prioridade, ensinar a palavra, cuidar dessas crianças, dando atenção, em segundo plano, à igreja. Sempre eu tive esse cuidado, essa vigilância na minha vida e para a glória de Deus, até o dia de hoje tem dado certo. Amém. Tem algum momento, em algum momento que a senhora começou a sua caminhada junto com o seu marido, mudando para outro estado, a senhora teve vontade de desistir? Tive. Juazeiro do Norte, voltando, que foi a primeira cidade do interior do estado. Não foi fácil enfrentar Juazeiro, ainda um casal jovem, certo? Não foi fácil. Então, nessa trajetória, foram muitas lutas, a distância, distante da família, da mamãe, do papai, ainda casal novos, não foi fácil, tivemos que enfrentar muitas lutas e teve um momento que eu pensei, eu vou deixar tudo e vou voltar para Fortaleza. Eu tenho casa, tenho trabalho, por que eu estou aqui? E foi um desses momentos que marcou muito a minha trajetória, foi em Juazeiro do Norte. Foi deserto. E eu lembro que um dia eu andando pelas ruas de Juazeiro, aquela época dos romeiros, que a cidade ficava lotada, muita idolatria, e eu caminhando. Nesse tempo a gente estava sem carro, uma prova tremenda. Eu caminhando nas ruas de Juazeiro, no centro, e eu fiz uma pergunta: Deus, por que nos trouxeste para este lugar? Eu não suporto o sofrimento. E naquela mesma hora eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Ele disse: o caminho de Deus é perfeito. Essa é a minha vontade na tua vida. Essa é a minha vontade para a sua vida. E eu, meu Deus, a vontade de Deus para mim, a pé no sol quente, minha casa em Fortaleza, minha família e eu aqui, nessa cidade tão difícil. Mas eu ouvi a voz de Deus, guardei e obedeci. E naquele momento eu me alegrei no Senhor, porque eu não tinha mais dúvida da chamada e do propósito do Senhor para a nossa vida naquela cidade. Quanto tempo a senhora ficou em Juazeiro? Passamos 7 anos e 6 meses em Juazeiro do Norte.
Agora nós vamos falar o que você faz aqui em Fortaleza, mas antes nós vamos para o intervalo comercial. Você me aguarda um minutinho? Tá certo, querida. E você também, me espera um segundo só. Nós voltamos já. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cbad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CBAD. Estamos de volta e nós estamos com a Janilda Brandão e nós vamos falar da experiência dela em Juazeiro. Você chorou muito, Janilda? Chorei muitas vezes de tristeza, choro de alegria, quando nos momentos difíceis clamava pelo Senhor e Deus respondia às nossas orações. Crianças pequenas, muitas dificuldades, mas sempre muitas experiências. Cada coisa, cada situação que nós íamos passando, a gente aprendia mais algo de Deus, se aproximava mais do Senhor. Porque, Gilda, é no deserto, é no sofrimento que nós conhecemos mais de perto o nosso Deus, que nós aprendemos mais com Ele, que nós amadurecemos espiritualmente, que nós crescemos na presença do nosso Deus. Com certeza. Por isso eu creio, não tenho dúvidas, que Deus permite determinadas situações nas nossas vidas, porque Ele nos ama. E o desejo de Deus é que nós cresçamos, porque Ele tem lições maravilhosas para nós, porque Ele tem algo lá na frente. Tem um objetivo com tudo isso. Com certeza. E é necessário passarmos pelo deserto. Ser talhado por Deus. Exatamente, né? provada, moldada, para chegarmos àquele nível, né, de varão perfeito na presença de Deus, para Deus dizer, você agora está pronto para essa missão. Vocês saíram de lá e vieram para Fortaleza. Depois nós passamos 7 anos e 6 meses, o Senhor nos levou para uma cidade de Iguatu, na região centro-sul do Ceará, Iguatu, uma cidade próxima também de Juazeiro. E lá nós passamos 9 anos e 6 meses fazendo a obra de Deus. Era uma igreja grande, Juazeiro era uma igreja pequena, mas lá já era uma igreja grande. Uma igreja que na época tinha 2.000 membros. Aí nós já estávamos um pouco já preparados para assumir outro ministério maior. Aquele ministério maior. Uma igreja abençoada. Iguatu já tivemos alguns refrigérios. Desfrutamos de algo maravilhoso, diferente quando estávamos em Juazeiro do Norte. Fizemos uma grande obra para o Senhor, Deus nos abençoou, crescemos espiritualmente, adquirimos mais experiências na obra, como lidar com o povo de Deus, como lidar com cada situação, um aprendizado, como suportar, né? Uma aprendizagem. Nossos filhos crescendo, estudando e lá labutando, fazendo a obra de Deus durante 9 anos e 6 meses. Atualmente você também tem um projeto, não é isso? O nosso projeto, ele é feito, organizado, dirigido pelo Ministério Feminino, okay. Que é o projeto Mulheres, Evangelizando Mulheres, né? Isso que você está falando. Então ele foi exatamente criado, por nós, pela liderança do Ministério Feminino. O objetivo do projeto, eu estava até comentando como esse projeto nasceu,
Alguém me pergunta por que mulheres evangelizando mulheres? Porque esse projeto, após nós ouvirmos um testemunho forte de uma amada irmã, no testemunho ela falava sobre a sua vida antes de ter o encontro com Cristo e depois que ela encontrou-se com Jesus, através de uma amiga do trabalho, que no auge do seu sofrimento, essa amiga falou de Jesus, que Jesus poderia mudar a sua vida, lhe dar esperança. E eu ouvi esse testemunho muito forte e depois ela testemunhava dizendo que depois que Deus mudou o coração dela, a vida dela, a partir daí a família dela mudou. Tudo mudou. E ela dizia, hoje eu posso dizer, eu e a minha casa sirvo ao Senhor. E eu ouvi aquele testemunho com muita atenção. E naquele momento o Espírito de Deus falava comigo, por que não criar um projeto Mulheres Evangelizando Mulheres? Já que nós sabemos que através de uma mulher, toda uma casa pode ser convertida e mudada. Porque nós sabemos as capacidades que uma mulher tem. E como vocês fazem esse trabalho? Você perguntou, o objetivo do nosso trabalho é incentivar, né, as mulheres da nossa igreja, né, a exercerem a sua função evangelizadora como mensageiras, né, das boas novas do Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Então, para cumprir esse objetivo, nós utilizamos algumas estratégias. Nós começamos realizando cultos específicos para mulheres descrentes, um culto com caráter totalmente evangelístico, né? Chás evangelísticos é outra estratégia que nós usamos, né? Também tem outra estratégia que é de mulher para mulheres, que a gente convida uma profissional da saúde para levar uma palavra, e tudo com o objetivo da evangelização. Então são muitas estratégias. Tem uma que nós temos um projeto também, que é o projeto Abigail, que também um dos seus objetivos é a evangelização. O projeto Abigail é um projeto que agrega mulheres, né, da terceira idade, da nossa igreja, viúvas, né, mulheres divorciadas. Então é um trabalho lindo, maravilhoso, onde elas convidam amigas descrentes. Elas se reúnem todas as semanas, semanalmente, nesse projeto, trabalho de oficinas. É uma coisa linda. E sempre tem ali uma mulher confessando o nome de Jesus e a gente glorificando o nome do Senhor. Então nós trabalhamos assim, esse trabalho, todas as congregações, sede e congregações em Fortaleza, participam desse trabalho e fazem esse trabalho. Muito bom. Para você, qual a postura que a mulher cristã deve ter? A mulher que teme ao Senhor, que se coloca sob a autoridade de Deus e age de acordo com essa autoridade em todas as áreas da sua vida. E eu ainda posso acrescentar mais, Gilda. É a mulher que diz como Maria, a mãe de Jesus, quando recebeu a mensagem do anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Uma experiência com Deus que você viveu já aqui no Ministério Fortaleza. São muitas experiências, Gilda. Agora posso lembrar de uma experiência quando eu li ali que você me deu aqueles temas, uma experiência forte. Nós estávamos celebrando 57 anos do nosso círculo de oração em Fortaleza, na igreja sede. E de repente, nas quintas-feiras, que nós já temos círculo de oração, de repente eu vejo uma jovem entrar. Senta ali no primeiro banco, aquela menina com um curativo enorme aqui na testa. E me chamou a atenção, e outras pessoas olhavam. Por que ela está ali daquela forma? Quando terminou, muitas pessoas, aí aquela questão das fotos, todo mundo quer subir na tribuna e quer tirar uma foto com a mulher do pastor, aquele corre-corre. Eu observava de longe, eu sempre olhando para aquela menina, dando atenção através do meu olhar, que ela estava tentando se aproximar, subir na tribuna, mas não podia, né? Era muita gente, até que eu
ela deu com a mão para mim, eu a chamei, ela subiu no altar e ela disse: eu estou aqui, eu saí do hospital, assinei um termo de responsabilidade, ela estava com tumor na parte frontal, já havia operado esse tumor, estava hospitalizada fazendo um tratamento de quimioterapia. E ela disse que estava assim sonolenta, ela sabia que era círculo de oração naquela quinta, mas ela não sabia que era celebração de aniversário do círculo de oração. E ela disse que ouviu Deus falando com ela: sai desse leito, vai até o templo central e dar um abraço na minha filha, como ela falou, né? Que eu viesse lhe dar aqui um abraço na pastora Janilda. Quando eu ouvi, eu quis, não foi aquele sorriso irônico, porque eu disse assim, que coisa. Aí ela disse: eu estou aqui porque Deus me mandou que eu viesse aqui lhe dar um abraço, e quando eu lhe abraçasse, eu seria curada. Eu disse: pois se Deus mandou, eu quero lhe dar esse abraço. Então eu a abracei muito forte, ela chorou, eu chorei, eu pus a minha mão sobre a cabeça dela e declarei cura em nome de Jesus para aquela jovem senhora. E ela saiu, Gilda, a ambulância estava esperando ela, em frente ao templo central. Ela entrou na ambulância e voltou para o hospital. E eu fiquei pensando, me marcou muito, falou profundamente ao meu coração. E depois eu pensei: cadê aquela menina? Nunca mais ela voltou. Quem é ela? Depois de alguns meses, ela volta ao círculo de oração, sem curativo, o cabelo escovado, muito bonita, pedindo para dar um testemunho. Foi exatamente a Patrícia, o nome dela é Patrícia. Aí ela chegou e disse: eu sou Patrícia, que naquele dia da festa eu estive aqui assim, assim. Aí falou, contou todo o testemunho dela para a igreja e disse: irmã Janilda, eu estou curada, eu estou aqui, glória testemunhando do poder de Deus. E me abraçou e foi choro e muita alegria naquela tarde. Então foi algo que me marcou profundamente nessa trajetória, nessa liderança do Ministério Feminino. Janilda, foi uma honra tê-la aqui, mas nosso programa já está chegando ao final. Eu gostaria que você dirigisse uma palavra para as pessoas, como você uma vez pensou em desistir. Quem sabe não tem outras mulheres desse país todo aí também com a mesma sensação de que precisa desistir. Gilda, querida, eu posso lembrar agora das palavras do apóstolo Paulo na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, por aí. Que essa palavra fala há muitos anos. Deus falou profundamente comigo através dessa palavra e continua falando todos os dias. Porque nós enfrentamos lutas todos os dias, não é verdade? Então as palavras de Paulo, quando ele falava na sua carta aos Filipenses, ele, nesse capítulo 3, versículos 12, 14 por aí, 13, ele estava falando exatamente sobre a sua perseverança e sobre a sua jornada de fé. Quando ele fala para os irmãos dizendo, ele fala que ele não era perfeito, mas ele lutava para alcançar essa perfeição. Então ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio, da soberana vocação em Cristo Jesus. Então essa palavra, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Então, qual é a minha palavra para as irmãs, para as mulheres que nos assistem? Esqueça o passado. Esqueça as coisas que para trás ficam e avance. Prossiga para o alvo que é Jesus. Esqueça as mágoas, ressentimentos, decepções, calúnias. Não é verdade? Com certeza. Que muitas vezes nós aconselhamos mulheres, Gildas,
que continuam servindo a Deus na igreja, mas são refém do passado. Continuam sempre com aquele passado no presente. Não esquecem. Então a minha palavra é, minha querida, esqueça. Faça como Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa para trás. E avance, prossiga. Olhando para o alvo que é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Temos que avançar. Servo de Deus não pode se limitar aos problemas, preocupado, refém dos problemas, das lutas, da obra de Deus, no ministério pastoral do esposo, não. Todos os dias nós temos uma batalha, temos algo para resolver, enfrentamos todos os dias. Mas o importante é deixar para trás e avançar, porque aquele que é poderoso está conosco para nos dar vitória. Então, minha querida, avance, esqueça o passado e avance, porque Deus está com você e Ele garante a nossa vitória. Jesus é o nosso alvo. Muito obrigada. Sempre que passar por aqui, o Mulher Cristã vai estar recebendo você de braços abertos. Deus abençoe, abençoe a sua casa, o seu ministério e toda a sua família. Obrigada, irmã Gilda. Foi um prazer estar com você. Muito bom. Que Deus continue lhe abençoando e dirigindo a sua vida nesse trabalho tão necessário, tão maravilhoso, que eu creio que abençoa vidas e glorifica o nome do Todo-Poderoso. E você que nos assistiu, se gostou, deixe seu like e compartilhe também. Outras pessoas vão ser edificadas através dessa entrevista. Eu volto numa próxima oportunidade. Deus te abençoe.